Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 9, a partir do verso de número 1. Hoje em nossa série Encontros Sobrenaturais, nós vamos falar sobre o sobrenatural operando o inédito. João, capítulo 9, verso de número 1. O Evangelho de João 9, a partir do versículo 1. A Bíblia diz: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isto aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá, lava-se no tanque de Siloé. E Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conhecia de vista como mendigo perguntaram: não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me, estou vendo. Até aí. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, obrigado pela sua presença neste lugar essa noite. Obrigado a Deus porque o Senhor já falou conosco. Obrigado pelos testemunhos dados, pelas declarações cantadas, mas agora eu peço que o Senhor, por graça e misericórdia, fale ao nosso coração através da sua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz. Nos submetemos, nos curvamos ao poder desta palavra esta noite. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Neste episódio, Jesus cura um homem cego de nascença, um milagre sem precedentes. O homem nunca tinha visto, e agora tem um encontro com Jesus e passa a ver. Era algo que a teologia da época sequer poderia compreender. Desde o princípio, diz a palavra de Deus em João 9, verso de número 32, desde o princípio do mundo nunca se viu alguém que abrisse os olhos a um cego de nascença. O milagre estava apontando para nós duas grandes verdades. Primeiro é que Jesus é o Criador. Jesus é capaz de gerar algo onde não havia nada. No começo de todas as coisas, ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio deles, se fez todas as coisas. Jesus, portanto, é o Criador, ele estava no princípio com Deus, ele já existia com o Pai e com o Espírito Santo, desde a eternidade, criando todas as coisas. Então, esse milagre nos aponta essa primeira verdade: Jesus é o Criador. Mas esse milagre também nos aponta uma segunda grande verdade: é que Ele é a luz do mundo. E aonde Jesus está, Ele tem poder para dissipar as trevas espirituais. Jesus tem poder, tem toda a autoridade em suas mãos para dissipar a nossa cegueira espiritual. A cura do cego revela a disposição de Cristo em operar aquilo que era inédito, aquilo que ninguém jamais viu ou ouviu, aquilo que ninguém já havia imaginado. Jesus fez o que ninguém fez, Jesus realizou o que ninguém conseguiu realizar. Enquanto os fariseus batiam no peito com a sua vaidade, Jesus chega com humildade e exerce, e cheio de compaixão, e exerce algo sobre a vida daquele cego. A cegueira espiritual daqueles líderes religiosos era mais profunda
do que a cegueira física daquele indivíduo. Eles não estavam conseguindo compreender que aquele que estava diante dele era Deus encarnado, era Cristo, era o enviado de Deus para a salvação do mundo. Meus irmãos, muitas vezes achamos que já vimos de tudo, que Deus só age dentro de certos limites. Olha só, Deus age até aqui, porque se passar daqui não é Deus que age. Quem diz isso, meu irmão? Quem diz que Deus responderia a oração de um homem, e uma oração tão simples e tão incomum? Deus, se o Senhor estiver no lugar, apaga a luz. Quem diria que um momento, Deus não poderia agir e ir além daquilo que nós poderíamos imaginar? O que Deus não vai, meu irmão, é contra a sua palavra. Mas Deus, Ele não está dentro de uma caixinha, segundo as nossas concepções e as nossas crenças. Deus, Ele transcende todas estas coisas. Você crê nisso, amém? Amém. Quando Cristo venceu a morte, Ele mostrou para nós que esse Cristo que vence a morte na cruz do Calvário é o mesmo que pode e quer realizar milagres e maravilhas inéditas ainda hoje nos nossos dias. Onde todos nós vemos impossibilidades, Ele vê oportunidade para revelar a sua glória, para manifestar a sua presença, para agir de maneira milagrosa. O capítulo de número 8 do Evangelho de João, Jesus se apresenta como a luz do mundo. Agora no verso de número 9, ele ilustra isso, curando um homem cego de nascença, ou seja, a cura em João 9 é proposital. Jesus está dizendo o seguinte: olha, pessoas que estão em trevas, eu tenho luz para elas. Pessoas que estão cegas espiritualmente, eu posso fazer com que elas vejam, com que elas compreendam a realidade de Deus. Portanto, no capítulo de número 8 de João, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Agora no capítulo de número 9, Jesus prova que é a luz do mundo, tirando o homem das trevas. Jesus dá mais uma prova da sua divindade. Uma vez que era a crença comum que só Deus poderia dar vista a um cego de nascença, Ele realiza esse milagre para provar para mim e para você que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele está vivo e por isso nós podemos crer no amanhã. Uma vez que a cegueira era considerada uma maldição que vinha de Deus naquela época. Muita gente, ao ver a cegueira de pessoas, acreditavam, segundo algumas crenças, de que Deus, o próprio Deus, tinha amaldiçoado aquela pessoa. E como como foi Deus quem realizou aquilo, na concepção deles, só o próprio Deus poderia desfazer aquilo. Entendeu? Portanto, quando Jesus cura aquele homem, Jesus, ele está mostrando muito mais que ele era um milagreiro, ou alguém que poderia realizar obras, prodígios e maravilhas. Ele estava mostrando que ele era o próprio Deus entre os homens, o Manuel, o Deus conosco. Jesus, além de dar vista a um cego de nascença, ele realiza uma obra criadora que só Deus poderia fazer. Você tem compreensão do que está acontecendo aqui nesse texto? Porque uma coisa é Deus restaurar a vista daquele que tinha. Outra coisa é Deus criar a condição da pessoa, do indivíduo ver. Então deixa eu posicionar vocês aqui no texto, para que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Uma pessoa que já enxergou e parou de enxergar porque teve um problema nos olhos. Ou seja, alguma coisa de anormal aconteceu. E com isso ele perde a visão. Jesus curando uma pessoa assim, ele restaura aquilo que já tinha. Agora, Jesus curar um homem com uma cegueira de nascença, era Jesus criar nele aquilo que ele nunca teve. Aquilo que nunca fez parte da vida dele.
Jesus, ele não está mostrando que ele simplesmente restaura coisas na nossa vida. Jesus está provando para mim e para você, que mesmo que você nunca tenha visto, ele faz brotar visão dos seus olhos. Deus cria, ele tem esse poder criador. Deus faz do nada. Jesus, ele se apresenta e não restaura a vida daquele homem. Jesus se apresenta e cria algo do nada. E esse é um dos milagres mais bem documentados da Bíblia. Todo o capítulo de número 9 de João vai falar sobre a história deste homem que era cego de nascença. E esse é um assunto muito bem documentado. Por quê, pastor? Depois você lê todo o capítulo 9 na sua casa. Mas o texto um pouquinho mais à frente diz que os vizinhos, que os pais, que aqueles que eram opositores, aqueles que tentaram persuadi-lo para que não cresce mais em Jesus, pessoas que estavam à volta, todos testificaram que ele era de fato cego. Portanto, um homem que passou a ver, mas eles se enganaram, não era bem o homem que eles estavam falando. Depois você lê em casa, eles chamam os pais daquele homem, vamos chamar os pais dele, para ver se ele era cego mesmo. Ou seja, esse é um dos milagres mais bem documentados de toda a Escritura. O homem era cego de nascença e agora estava enxergando Jesus. E agora ele estava vendo. Nos evangélicos, esse é o único milagre relatado no qual se diz que alguém sofria deste problema desde o seu nascimento. Um homem cego é visto, ou então permanecerá na escuridão. Há algumas pessoas que ou Jesus as faz enxergar, ou então ficarão esquecidas, marginalizadas, cobertas pelo manto escuro das trevas. Ou Jesus intervém na história, ou elas continuarão não enxergando a realidade de Deus. Ou seus olhos ficarão como que escamas sobre eles, elas não conseguirão a ver. E é porque nós cremos num Deus que realiza todas as coisas. É porque nós cremos num Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, é que nós podemos dobrar os nossos joelhos e interceder por pessoas. Eu oro, meu irmão, porque eu oro para um Deus que pode realizar todas as coisas. Um Deus que vai além de restaurar a vista de alguém, um Deus que faz brotar do nada aquilo que nunca aconteceu. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus essa noite. Mas existem fatos que nos chamam a atenção nesse milagre operado por Jesus. E é sobre isso que eu quero partilhar com vocês nesse tempo que nós temos. O primeiro fato que nos chama a atenção nesse milagre operado por Jesus é que, quando a religião questiona, Jesus responde. Só que quando Jesus responde, ele responde usando algo interessante. Ele responde com compaixão. A religião olhava para esse homem e disse: Jesus errou. A religião fez com que pessoas, que fariseus, olhassem para esta cura, onde Jesus traz à existência o que não existia. A religião pegou isso e transformou isso em um debate teológico. Para cada lei dos 10 mandamentos, para cada lei desses 10 mandamentos, haviam 6.500 leis complementares. Eu já falei sobre isso aqui para vocês. Para cada lei dos 10 mandamentos, havia outras leis atreladas a esse. Por exemplo, uma lei dos 10 mandamentos, guardar o sábado. Portanto, haviam leis complementares para ajudar o indivíduo a guardar o sábado. Eu ainda não fui em Israel, mas as pessoas dizem que em Israel, no dia de sábado, quando você entra no elevador, em algum hotel, algum lugar, o elevador para em todos os andares. Eu estou no 15º andar, vai parar no 1, no 2, no 3. Por quê? Porque o indivíduo não pode apertar o botão. Porque senão ele trabalha no sábado, então não pode. Então,
Naquela época haviam outras leis complementares, e uma lei dizia o seguinte: olha, você não pode cuspir no chão, porque cuspir no chão era trabalho. Como assim, pastor? Trabalho? Na concepção dos fariseus, cuspir no chão era lavourar, era regar a terra. Regar a terra é trabalho, então não podia cuspir no chão, tinha que cuspir numa pedra. Loucura, né? Olha o problema do farisaísmo aí, meus irmãos. Olha o problema da religião. Aí vem Jesus, que dia? E faz o quê? Mexe na terra, faz barro e passa nos olhos do homem. E aí as pessoas, os fariseus, a partir do verso número 13, vão arrumar um problema, uma quizumba danada. Porque não pode. Que história é essa, curar no sábado? Cura no domingo, cura na sexta-feira, sábado não pode. Como é que é esse negócio? E aí eles colocam a religião num patamar onde ela nunca deveria estar. Olha bem para mim aqui, IPA. Nós precisamos entender uma coisa: pessoas valem mais do que cadeiras. Pessoas valem mais do que copos. Pessoas valem mais do que paredes. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Os fariseus estão olhando para Jesus e dizendo assim: ele fez errado. Eles não estavam olhando para o homem. Eles não estavam olhando para aquilo que aconteceu. Eles estavam olhando para a lei. E a lei dizia: não pode cuspir no chão, não pode curar no sábado, não pode fazer nada disso. Está tudo errado. Cuidado, meus irmãos. Nós estamos vivendo num tempo de muita dificuldade. Nós estamos vivendo num tempo de muitos extremos. E o diabo não tem maior intenção de que levar a igreja para os extremos. Porque quando a igreja vai para os extremos, ela perde o equilíbrio da verdade. Nós somos uma igreja reformada, bíblica. Nós cremos na palavra de Deus. Mas é porque cremos na palavra de Deus que nós cremos que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, manifesta o seu poder, dá dons à igreja, reveste com o Espírito Santo. Você crê nisso, meu irmão? Portanto, deve haver um equilíbrio entre todas as coisas. Muitas vezes há um desequilíbrio por conta da nossa religiosidade. Nós dizemos assim: não é meu irmão. Por que não é o seu irmão? Ah, porque pensa diferente de mim. Ah, porque ele crê num negócio, eu creio em outro. Então não tem nada a ver comigo. Não, meus irmãos. Nós não vamos ter um céu de presbiterianos. Nós não vamos ter um céu de batista, um céu de metodista. Nós vamos ter um céu para aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. É isso. A religião faz a gente olhar para nós e nos posicionarmos contra pessoas. Faz a gente olhar para a lei e não para o indivíduo. Jesus, ele cospe no chão, ele faz lodo, ele passa no olho do indivíduo. Por quê? Porque ele queria, era alfinetar mesmo. Ele queria mostrar que, na verdade, quem estava cego não era aquele homem. Quem estava cego eram aqueles que se chamavam doutores da lei. E a partir do verso de número 35, você lê em casa, Jesus vai falar e acusar a cegueira espiritual daqueles homens. Ao verem um homem cego, os discípulos sacaram do bolso uma questão perturbadora. E aí vem a pergunta: Rabi, ou seja, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Os seus pais ou ele? Em vez de buscar uma solução para o problema, em vez de buscar intercessão pela vida dele, eles queriam especular sobre o que mais entrancado problema filosófico e doutrinário teológico da igreja: a origem do mal. Quem pecou? De onde veio o problema? Não, você não está vendo que o homem está pulando aqui, o homem está glorificando a Deus, ele foi curado, coisas extraordinárias acontecendo. Não estou nem aí para ele, eu quero saber aqui, vamos sentar, vamos olhar aqui, como é que está
Meus irmãos, a religiosidade faz a gente olhar mais para a lei e menos para as pessoas. Jesus não morreu por lei, Jesus morreu por gente, meus irmãos. Portanto, de nada adianta estarmos reunidos neste lugar com uma boa estrutura, se isso não servir para abençoar vidas, para alcançar pessoas. Nós temos um propósito. O propósito não termina e não finda em nós mesmos, mas se estende quando toca a vida do nosso irmão. Muitas vezes, como os discípulos, somos rápidos em procurar culpados quando vemos alguém sofrer, quando vemos um problema. Em vez de julgar, meus irmãos, nós devemos perguntar, não é o que aconteceu com ele, mas como eu posso ajudar ele. O sofrimento nem sempre é resultado direto do pecado, pode ser uma oportunidade para Deus manifestar a graça e o poder dele em nosso meio. Então, aonde você vê problema, passe a partir desta noite ver oportunidade. Porque é diante de uma cegueira que Jesus viu uma oportunidade de manifestar o seu poder. É diante da morte que Jesus viu uma oportunidade de trazer vida àquele que estava morto. Deus, onde muitas vezes nós vemos problemas, Deus está vendo oportunidade. William Hendrickson diz que os judeus relacionavam cada infelicidade a um pecado em particular. Por isso a pergunta: quem pecou? Que tipo de pecado é esse que traz cegueira? Onde está o problema? Vocês estão percebendo que o olhar deles em nenhum momento está no homem? Vocês estão percebendo isso? Em nenhum momento ele está preocupado. Nenhum momento. Eu oro para que a nossa igreja seja apaixonado por pessoas. Eu oro para que Deus nos batize com uma compaixão, com um amor sobrenatural por vidas, por pessoas, por gente. A tendência de discutir teorias espirituais ou filosóficas sobre sofrimento pode nos afastar da ação concreta. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós nos reunimos para debates que não chegam a lugar nenhum. A gente discute, tá, olha para trás, o que isso mudou na nossa vida? Há um homem, e por favor não torça o nariz, os teólogos de plantão aí, que eu tenho muitas discordâncias doutrinárias com ele, mas eu já li em livros pessoas que já oraram, mas que viveu entre nós assim, eu não lembro de outro não. Esse homem chamava-se Davi Miranda. Quantos conhecem aqui, já ouviram falar nesse nome? Davi Miranda é o fundador da igreja pentecostal Deus é Amor. Um homem que viveu em uma época com uma certa mente, uma certa mentalidade. Algumas pessoas discordam, e eu também discordo de muitas atitudes, mas uma coisa nós temos que dizer: quem conseguia orar 10 horas de joelhos de forma ininterrupta, Davi Miranda orava. Na igreja dele, havia uma sala, um quarto grande, eles tiveram que ampliar, onde havia muletas e cadeiras de rodas, porque as pessoas chegavam na sua igreja, ele impunha as mãos sobre as pessoas eram curadas. A pergunta é, meus irmãos, até onde nós discutirmos sobre a teologia desse indivíduo é importante, e até onde nós podemos pegar o ensinamento dele sobre oração, aplicar na nossa vida e crescermos espiritualmente. Tal como Jesus agiu para trazer cura e revelação, somos chamados a sermos agentes de esperança, não agentes de condenação. Nós não arredamos o pé da nossa doutrina. Nós cremos na nossa doutrina, que é a palavra de Deus. Todavia, nós precisamos entender que nós somos agentes de esperança e não de condenação para a vida do nosso irmão.
Diga para quem está ao seu lado: Deus te chamou para ser resposta de Deus para esta geração. Quando alguém está em dor, não precisa de explicação, precisa de presença, amor e de luz. Aquele homem não precisava saber de onde veio aquela doença. Ele não precisava, ele não estava nem aí, ele não queria saber disso. Ah, quem pecou? Deixa eu ver aqui se é meu pai, deixa eu ver onde está. Não! O que ele precisava naquele momento era de luz, e isso Jesus fez por ele. As pessoas estão morrendo porque nós estamos debatendo coisas que não vão levar a lugar nenhum. Em nome de Jesus, Deus está levantando um povo nesta igreja para levar esperança a esse mundo caído, para levar palavra e mensagem de Deus e salvação para aqueles que estão perdidos. Deus vai usar você, Deus vai te encher do Espírito Santo, não para discutir coisas frívolas desta vida, mas Deus vai te encher do Espírito Santo para levar esperança, presença, amor, para fazer pessoas que nunca viram passarem a ver, porque há poder no nome de Jesus ainda hoje, para curar, para libertar, para transformar, para levantar, para trazer à existência as coisas que ainda não existem. O segundo fato que nos chama a atenção nesse milagre é que o sofrimento daquele homem não era fruto de culpa, mas uma oportunidade para que a glória de Deus se manifestasse. Vem comigo, verso número 3. Quem pecou? Disseram os discípulos a Jesus. Mestre, e aí, vamos discutir? E aí Jesus responde: nem ele pecou, nem os pais dele. Para de querer procurar coisa onde não tem. Pelo em ovo, chifre em cavalo, essas coisas, né? Para com isso. Nem ele e nem os pais dele. E o texto continua. Como é que está na sua Bíblia aí? Mas isto aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Jesus responde que nem o homem pecou, nem seus pais, mas ele nasceu cego para que se manifestassem as obras de Deus. E eu preciso ganhar um tempo com vocês aqui agora. Presta bastante atenção em mim. Jesus aqui não está insinuando que há pessoas que nasceram com alguma dificuldade, algum problema, porque Deus fez com que eles nascessem assim, para mostrar através deles a glória. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo: olha, ele nasceu assim porque Deus quis assim e porque Deus mandou ele ser assim para chegar nesse momento da história e acontecer isso com ele. Não. Vem comigo para o texto, eu preciso que vocês leiam a Bíblia comigo. A minha e a sua Bíblia diz o seguinte: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo que o sofrimento alheio não deveria ser alvo de especulação, e assim da ação misericordiosa de Deus. Tragédias irão acontecer, mas a questão não é que essa linha de pensamento não, Deus fez assim. Eu concordo muito com um teólogo chamado Friedrich Bruce, porque ele segue nessa linha de pensamento. Ele diz que isso não significa que Deus intencionalmente fez a criança nascer cega para, depois de anos, fazer revelar a sua glória, tirando-lhe a cegueira. Pensar assim também seria uma afronta ao caráter de Deus. O sentido é que Deus é soberano sobre a infelicidade da cegueira da criança. E quando ela se tornou adulta, a fez recuperar a vista, a fim de que viesse a glória de Deus através da vida dela. Parece que vocês não estão entendendo nada que eu falei, então eu vou tentar explicar. Problema não. A gente tem até meia-noite hoje. Tranquilo. Há uma grande diferença entre entender que Jesus, que Deus fez ela nascer assim, e é lógico que ele sabia, e há uma outra diferença: Jesus ter
visto ela nascido assim, esse infortúnio, essa dificuldade, e agir em detrimento da vida dela. São coisas totalmente diferentes. O que Jesus está dizendo aqui é que a glória de Deus iria se manifestar naquela ocasião, diante daquele problema, diante daquela enfermidade, diante daquela dor, daquele caos, daquele problema. É isso que Jesus está mostrando. Jesus está mostrando para mim e para você que Ele pode usar coisas que acontecem na nossa vida, fruto do nosso pecado, fruto daquilo que temos como decaído, fruto das nossas decisões erradas. Deus pode pegar isso e transformar isso, e mudar isso, trazendo para a glória de Deus. Por isso que Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 8, a partir do verso número 26, todas as coisas cooperam para daqueles que amam a Deus. Nem todo sofrimento tem explicação imediata, mas todo sofrimento tem um propósito. Pegou isso? Portanto, Jesus não está interessado em saber a causa do sofrimento. É o Pai, é Ele. Onde está o pecado? Jesus não se interessa por isso. O que Jesus se interessa é, isso tem um propósito. E o propósito é, a glória de Deus irá se manifestar. E eu vou mostrar a minha presença, a minha glória, a minha autoridade, o meu poder nessa ocasião. Quando confiamos, meus irmãos, na soberania de Deus, deixamos de perguntar por quê e começamos a perguntar para quê. Para que se manifeste as obras de Deus. Tim Keller disse que só porque você não consegue ver ou imaginar uma boa razão para o sofrimento, isso não significa que ele não exista. Existe uma boa razão. Portanto, diante das nossas aflições, diante das nossas lutas, diante das nossas cegueiras, a pergunta não é, Deus, por que comigo? Por que coisas assim só acontecem lá em casa? Por que isso acontece lá em casa? Por quê? Por que isso acontece comigo? A pergunta não é essa. A pergunta não é o porquê. A pergunta é, para quê? E a resposta de Jesus para mim e para você essa noite é para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Pastor, mas como Deus glorifica o nome dele diante da calamidade do problema? De tantas formas. De tantas formas. Há um livro precioso chamado A Dádiva da Dor. Leia esse livro. Não tenho tempo para discorrer sobre isso agora. Deus não causa tragédias para se promover, mas Ele age soberanamente em meio às tragédias, transformando situações de dor em cenários de esperança. A cegueira daquele homem tornou-se o palco de um milagre, e toda a história foi mudada. C.S. Lewis chegou a dizer que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Seja qual for o seu passado, o seu sofrimento, sua limitação, Deus pode manifestar a sua glória através da sua vida. Deus não está preocupado de onde veio, se é maldição hereditária, se veio de onde. Deus não está preocupado se veio do seu pai, da sua mãe, do seu tataravô, do seu bisavô. Ele sabe de uma coisa, se você hoje entregar a sua vida para Jesus, confiar nele, as coisas velhas vão ficar para trás e vão se fazer novas todas as coisas. Concentre-se nisso. Terceiro e último lugar. Terceiro fato que me chama a atenção nesse milagre é que antes de abrir os olhos aos cegos, Jesus afirmou aos seus discípulos que o havia dito aos judeus: eu sou a luz do mundo. Jesus se mostra como aquele que traz luz diante das trevas. E vem para o texto comigo, por favor. João capítulo de número 9. Agora o verso de número 13. Levaram os fariseus, aquele que antes era cego,
E era sábado o dia que Jesus fez a lama e cobriu seus olhos. Então os fariseus perguntaram outra vez como poderia ver. E ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é Deus, por que não guarda o sábado? Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como esse? Olha a indagação dos fariseus. Onde está o homem? Onde está a compaixão? Onde está o amor? Como é que pode? Como é que pode ele fazer uma coisa dessa? Isso é um absurdo. Como é que pode trazer vista? Como é que pode curar? Como é que pode fazer brotar aquilo que não existe? Não pode, é sábado. Trouxeram um homem e diz: o que aconteceu? E esse homem diz: o senhor colocou lama nos meus olhos. Eu sei de uma coisa, eu levantei cego e agora estou vendo. Eu só sei de uma coisa, eu nunca enxerguei cor nenhuma, eu nunca vi ninguém. Eu sei que agora a coisa aconteceu. E isso para mim é o que vale, isso para mim é o que importa. E de novo perguntaram ao cego, verso de número 17: o que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos? Ele respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e mandaram chamar os seus pais. Contrapor isso. Papai e mamãe nasceu cego mesmo? Como é que é essa história? Como é que é esse negócio? Olha bem para mim aqui, meus irmãos. Jesus está mostrando, sabe o quê? Jesus estava mostrando quem era o cego nessa história. Olha bem para mim aqui, por favor. Eu preciso concluir essa palavra com vocês. Jesus está mostrando para mim e para você que o cego dessa história não era aquele homem. Era, na verdade, aqueles que se achavam doutores da lei. Que olhavam para a lei, mas não conseguiam encontrar e achar pessoas que estavam ao seu lado. Circulavam muitas opiniões sobre a pessoa de Cristo durante seu ministério público. Alguns diziam que ele era um profeta, alguns diziam... E quando Jesus se revelava como Deus, isso causava escândalo. Isso vale para nós, porque é fácil, ao lermos a Bíblia, cairmos na tentação de focar apenas nos detalhes das regras, das genealogias ou das doutrinas e esquecermos o principal. A Escritura é Cristo. A Escritura fala de Jesus. Os fariseus, meus irmãos, eles eram especialistas nas Escrituras, mas não conseguiram ver o Salvador à sua frente. Não interessa se você é aluno de escola dominical 50, 40 anos. Se você só conseguir enxergar regras e rituais e não ver Jesus, não vale de nada. A Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro que fala de um homem que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. É fácil a gente cair na tentação de, às vezes, nos escondermos atrás de regras, mas o alerta é para nós. É possível, meus irmãos, frequentar cultos, estudar teologia, memorizar versículos e ainda assim ter um coração frio diante de Jesus. A Bíblia é a revelação escrita, sim, é, mas seu propósito final é nos levar ao relacionamento vivo e verdadeiro com Jesus. Eu sei de uma coisa, tinha um monte de doutor cego, e tinha um cego que conseguiu ver Jesus. Jesus disse em João 5, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O propósito sou eu, disse Jesus. Perceba, não basta examinar as Escrituras, é preciso ver Jesus. Entendeu? Portanto, é o que o Martin Lloyd Jones certa vez disse: o maior perigo para o crente não é a ignorância da Bíblia, mas conhecê-la sem ser transformado por ela. A verdadeira leitura da palavra de Deus é aquela que nos confronta, que nos quebra, que nos leva aos pés do nosso Salvador Jesus.
Não é apenas aprender sobre Deus, mas permitir que Deus fale conosco, ilumine o nosso caminho, transforme o nosso coração, nos tire da escuridão. Cada cura de Jesus tinha um ritual diferente. Aqui ele cospe no chão. O pastor Reinaldo nos falou isso na celebração das 17. Aqui ele cospe no chão, passa no olho. Há outros que chega de longe, Jesus fala, não precisa nem chegar perto, vai lá, apresenta seu sacerdote. Há outro que ele pega pela mão, como ele fez com a menina. Há outro que tem que descer num telhado e vai diante dele. Jesus cura de várias formas. Porque o importante não é a forma. O importante é quem está realizando a obra. Portanto, talvez a nossa indagação essa noite seja: como assim? Como assim alguém que pensa diferente de mim pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Pode. Se a vida dela estiver em Cristo, se ela viver em Cristo, se ela buscar a Cristo, ela vai conseguir alcançar o mesmo céu que você e eu iremos alcançar. Nesse caso aqui, Jesus usou um método estranho. E antes de curar o homem, cuspiu na terra, fez lodo, com a saliva passou, fez com que ele lavasse. Depois Jesus mandou ir até o tanque chamado Siloé, quer dizer enviado, se lavar. O homem foi, se lavou e voltou vendo. Jesus produziu nele um desconforto. Guarda isso. Jesus criou nele um desconforto para depois curá-lo. Percebeu nisso? Não foi assim, comecei a ver. Não foi assim. Jesus falou o seguinte: vou passar, mas você vai ter que tomar uma atitude. Onde está o tanque? Siloé. Lá. Então vai lá. Mas não pode curar aqui, não pode resolver, tem que sujar meu olho, como é que é esse negócio? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem precisa de bênção não pode medir esforços para poder recebê-la. Você não pode criar muros entre você e a sua bênção. Você não pode atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você não pode impedir aquilo que Deus quer construir e fazer através de você. Uma oração que eu tenho feito a Deus: Deus, não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer na vida desta igreja. Eu não posso ser um empecilho. Tem que fazer o quê? Tem que ir lá? Então eu vou lá, não tem problema. Jesus o tocou, depois o sarou. Jesus desafiou aquele homem a crer em sua palavra e depois ver o milagre. Só vê milagre de Deus quem crê na palavra dele. Só vê manifestação e poder de Deus quem tem fé e age em detrimento da palavra de Deus. Portanto, não é apenas Deus me deu uma palavra, eu estou aqui e está tudo certo. Não. Deus às vezes vai trazer um desconforto aí. Deus vai apertar alguma coisa. Deus vai permitir que coisas difíceis aconteçam na nossa vida. Não porque Ele deseja isso, mas é porque a glória dEle vai se manifestar sobre nós. Todo mundo comigo aqui, amém? Quem é você nessa história? O cego que enxergou Jesus ou o fariseu que era mais cego do que todo mundo? Pense nisso.